eu terminei o último bloco fazendo uma pergunta para Dom José Falcão, porque ele nos dizia que Deus inspira aquele autor. Nos dizia que aquele que, muitas vezes o autor ditava para alguém, então aquele que ia escrevendo, recebendo o ditado, não, este não é inspirado, quem é inspirado é o autor, né? E eu fiz uma pergunta para ele que agora ele vai responder para nós. A pergunta é, e o autor, ele sabia que ele estava sendo inspirado sempre? Ou seja, eu sinto que estou recebendo uma inspiração, eu sinto que agora Deus quer que eu escreva, ou não? Ele de repente estava escrevendo, sem saber estava sendo inspirado, ou as duas coisas? O dogma da inspiração não inclui a consciência do autor, do escritor, ou as duas coisas, na hora em que ele estava escrevendo. Não. E nisso reside a onipotência divina. Deus assiste uma pessoa na hora em que ela está fazendo aquilo, porque ele é onipotente. Porque ele quer, porque ele deseja. E em si, ele não precisa do consentimento de ninguém, nem da ciência da pessoa de que é Deus quem o está inspirando. Vou fazer aqui agora um pequeno teatro. Vai ser engraçado, mas para vocês entenderem que não foi assim. A ideia que subjaz na imaginação de algumas pessoas é essa, que Deus Todo-Poderoso, ele me mandou dizer que amanhã, às 3h, ele vai me inspirar e eu vou escrever alguma coisa. Então eu chego lá, 3:15, altíssimo, eu já estou pronto. Pode mandar a inspiração que agora eu vou escrever. 4, 3, 2, 1. Começou a inspiração. Vup, 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 vup. A coisa não é assim. De forma alguma. Não importa onde a pessoa estava, se o pergaminho em cima do qual ele escreveu estava estragado ou não, se a tinta da pena que ele utilizou já estava um pouco fraquinha ou não, e se a pessoa tinha consciência ou não da inspiração. Isso é irrelevante. O fato é que sua inteligência e sua vontade a respeito daquilo que ele foi colocando por escrito, da verdade que ele foi redigindo. Ele tinha consciência da palavra que ele estava redigindo, ele tinha consciência daquela verdade que ele escreveu, ele tinha consciência de que aquilo que ele estava escrevendo não era uma mentira, mas são fatos objetivos. Ainda que naquele tempo tão longo, tão remoto, sim, ele não tinha a noção elucubrada que nós temos de inspiração. Mas Deus o inspirou naquele momento. O conceito de inspiração não inclui a consciência do autor de que ele estava sendo inspirado. Aliás, por favor, de novo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Ou seja, o que foi colocado por escrito foi colocado por uma inspiração de Deus para o autor daquele escrito. Isso necessariamente não inclui a consciência que aquela pessoa tinha na hora de que estava sendo inspirada. Ela, sem dúvida alguma, podia ter uma noção. Eu, diante de Deus, eu sou uma pessoa de fé, eu sou um hebreu crente, temente a Deus, e vou colocar essa realidade para que ela seja conservada num pergaminho. Não posso dizer a mentira, tenho que ser objetivo. Se vou ser resumido ou não, se vou descrever todos os fatos, não importa. O fato é que eu estou escrevendo a verdade. E essa verdade, eu creio que ela é condizente com os fatos, ela é adequada àquilo que realmente aconteceu. Isso, com toda certeza, a consciência que essa pessoa tinha, ninguém em boa fé, ninguém temente a Deus, vai colocar por escrito uma mentira, um embuste. Isso é incompatível com a inspiração.
Agora, não se exige rigorosamente no dogma da inspiração que o autor tinha consciência dessa realidade tão espantosa, tão sublime, que é a verdade da inspiração, como se ele estivesse agora recebendo as moções, eu estou sentindo que o Espírito Santo está descendo sobre... Não, isso não. Basta, digamos assim, o mínimo da fé de Israel, de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa verdadeira, que, chamada por Deus para escrever, tenha consciência de que, uma certa consciência, de que é instrumento de Deus, de que está escrevendo uma realidade que agrada a Deus e que aquilo vai ficar para a posteridade. Não se pode, porém, exigir que uma pessoa que viveu 1100 anos atrás, que escreveu parte de um determinado livro da Bíblia, tinha essa noção elaborada, tinha essa consciência de que estava agindo sob a inspiração divina. O dogma recai sobre esse versículo, por favor. A escritura é inspirada, e inspirada significa, na hora em que foi escrita, o Espírito Santo estava agindo por meio daquela pessoa. A consciência da pessoa sobre isso não é exigida para o dogma da inspiração. Entendi. Eu já escutei pessoas dizendo que a essa inspiração, aí eu queria ver se isso está certo dizer assim, é como se Deus se apropriasse do que aquele autor sagrado escreveu e colocasse a sua assinatura. Tem fundamento. Tem fundamento. Então é certo dizer isso. É certo, agora é preciso ponderar algumas coisas. Vamos eu vou chutar, se eu errar, vocês não me internem num hospital de louco. Filipenses capítulo 2, de 12 a 13. O que é? É Deus que opera em vós o querer e o executar. Esse texto é muito caro para mim. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 13. Pronto, não vou ser internado em um hospital de doido. Realmente, está no versículo 13. Dificilmente é. Então, leia, porque a frase ela é bíblica, e a primeira fundamentação é essa, agora é preciso matizar. E vamos matizar com o texto, por favor. Filipenses 2? 2, de 12 a 13. De 12 a 13. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Agora vem o que interessa. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Pronto. Se eu quero, é Deus realizando em mim. Se eu executo, é Deus que executa em mim. Porém, isso não se aplica ao pecado. Sim. Deus não pode concorrer com o meu querer para pecar. E Deus não pode concorrer para eu executar o pecado. Essa é a primeira ponderação que precisa ser feita em cima desse texto. O texto no contexto. É um ditado que meu professor, Dom Estevão Bittencourt, professor de Bíblia, que Deus o tenha na glória, ele dizia, até brincando, texto sem contexto é pretexto. É um jogo de palavras muito engraçado e verdadeiro. Sim, sim. Texto sem contexto é pretexto. Então, Deus opera o querer quando aquilo que eu quero, Deus quer. E Deus opera o executar quando aquilo que eu executo é aquilo que Deus quer. Primeira ponderação. Segunda ponderação, aquilo que eu quero livremente. E quando eu livremente quero o que Deus quer, sou eu quem quer, com a ajuda de Deus. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Portanto, quando eu quero aquilo que Deus quer, a minha capacidade de entender e de decidir é minha, e Deus respeita e não força, mas ajuda. Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Coopera, não força. Coopera, não substitui a minha capacidade de querer.
E o segundo verbo, executar. Quando eu executo, no caso, vamos aplicar agora a questão da escrita. Sim. O autor sagrado, ele quer escrever e vai executar a escrita. Portanto, uma aplicação de Filipenses 2,13. Qual é o texto? É Deus quem, segundo o seu beneplácito, opera em vós o querer executar. Então, você está escrevendo o texto e, segundo o beneplácito de Deus, ele opera na sua capacidade de querer escrever e de executar a escrita. É Deus operando. Mas ele opera respeitando, auxiliando, concorrendo, ajudando, iluminando, inspirando o autor sagrado. Neste sentido, Frei Gilson, se fala de apropriação. Nesse sentido, se fala também, eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Veja, Cristo vivendo, é São Paulo Sim. dizendo isso. Essa frase não pode ser mal interpretada no sentido de uma apropriação, como se Cristo Todo-Poderoso se apropriasse de você e você não tem mais capacidade de querer, Deus, ele está querendo no seu lugar e Jesus está querendo executar e contra a sua vontade ele está executando e, portanto, sua inteligência, sua vontade, sua liberdade estão totalmente tolhidas. Não é isso. É aquilo que, vamos ver agora a minha memória, se eu errar, me interne no hospital de doido. É Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Mas a frase que interessa é a última. Leia, eu acertei? Acertou. Não vou para o hospital de doido. O senhor está longe disso. Vou chegar lá, no hospital de doido. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então, veja aí como as vontades humana e divina interagem. Isso se aplica também na hora da escrita, sim, na hora da inspiração. Leia, por favor. 20, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Pronto. Basta você ficar com essa última frase. Todo o versículo é lindo, belíssimo. Tem panos para as mangas para tanta reflexão. Mas no caso aqui, da inspiração, a sua frase está certa. O Senhor se apropria, não é? O Espírito do Senhor que se apropria de Eliseu, que se apropria de Elias, e fulano cheio do Espírito Santo falou, pregou, etc. As expressões são bíblicas e são também da tradição da igreja. Eu com ele e ele comigo. Olha que bonito. O Espírito Santo chega a uma pessoa que pega o pergaminho, que pega a pena. Senhor, eu preciso colocar isso, por isso aconteceu isso, etc. O Senhor me deu a ordem. Jeremias recebeu a ordem de Deus, coloca por escrito. Moisés recebeu, coloca por escrito. Aí vai lá, Moisés pega o pergaminho e vai, talvez até cansado, já cochilando, e vai com a pena. É nessa hora, eu com ele e ele comigo. O Espírito Santo de Deus, de forma misteriosa, iluminando o fraco Moisés, o idoso Moisés, o cansado Moisés, o pecador Moisés, e ele vai escrevendo. Mas essa inspiração respeita a inteligência dele, o cansaço dele, a cultura dele, a formação dele, a intuição dele, a memória dele, mas sem possibilidade de erro. Pode colocar todo o defeito do mundo em Moisés, mas naquilo que ele está escrevendo, não. Está inspirado por Deus. Eu com ele e ele comigo. Que lindo. Lindo, minha gente. Que é bom saber disso, né? Eu tenho certeza que a tua fé na Sagrada Escritura está aumentando.
E a sua paixão pela Sagrada Escritura está aumentando. Essa é uma das questões que vai acontecer com você que acompanha este programa. A sua paixão pela Sagrada Escritura, o seu amor pelas Sagradas Escrituras vai aumentar. Porque conhecendo mais, a gente ama mais. Isso é natural. Estamos vendo Dom José Falcão